Hoje nós vamos conversar com a médica reumatologista, que é a Raíssa Neves Fernandes, e que trouxe junto com ela a paciente diagnosticada com poliarterite, é isso? Nodosa, né? PAN, que é a Lucélia Campos. Hoje nós vamos entrar falando de um assunto de doenças raras e que são importantes de ser conversadas e que a gente faz questão de falar aqui no Bom Dia, porque quando chega o mês que a gente observa a questão das cores, é lilás, é roxo, é laranja, mas eu acho que é algo para chamar atenção para o ano inteiro. E muitas vezes algumas doenças elas passam despercebidas, mas que a gente tem que de uma certa forma chamar bastante atenção, porque pode acontecer na sua casa, com a sua família. De repente você está com uma doença rara dentro de casa e você, por muitas vezes não vê o assunto ser abordado, ser conversado, você passa despercebido e não presta atenção. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira sofrendo com uma dor, sofrendo com um problema e você não sabe que de repente é uma doença rara. Hoje nós vamos conversar, já iniciar esse mês de fevereiro, que é um mês de conscientização sobre também doenças raras, que é o mês Lilás, para falar sobre esse assunto. E desde já eu quero agradecer a Raíssa Neves Fernandes, que é reumatologista, e agradecer também a paciente, né, que veio para o nosso programa, aceitou pela credibilidade, a gente agradece. E você está aqui para a gente conscientizar ainda mais as pessoas sobre doenças raras. Porque quando a gente traz a pessoa que está passando pela situação, tem como a gente passar algumas informações que às vezes as pessoas nem têm noção de que pode estar dentro de casa, né? Primeiro, muito obrigada. Obrigada também por estarmos aqui, por termos essa oportunidade. Muito obrigada. Vocês duas, muito obrigada, tá, minha princesa? Seja bem-vinda ao nosso programa. A gente já começa logo contando um pouquinho da história da Lucélia, né? Na verdade, a Lucélia começou a sentir os primeiros sintomas dela em 2007, não é isso, Lucélia? 2008. E quando em exames, na verdade, foram detectadas algumas complicações neurológicas. Mas a gente vai entender melhor com a doutora que aqui está, como essas doenças raras, muitas vezes, o nome já diz, doenças raras, chegam na vida da pessoa e que muitas pessoas não têm nem noção e provavelmente passam anos e anos sofrendo com o problema até chegar. Muitas nem chegam, né, doutora, ao diagnóstico? É sempre um desafio, né? A Sim. doença rara, ela não é um desafio só para o paciente, também para nós médicos, Verdade. né? E Lucélia começou, acho que com o sintoma, eu não a conheci no começo do quadro, mas ela começou com dores, né? E dor é um sintoma muito comum, Sim. que pode, né, ser algo simples, mas pode ser algo grave, né? E Lucélia, eu acho que o começo, talvez depois deixar ela descrever Ela vai como contar foi, essa história. né? E a dor dela, inicialmente ela até conta que foi nos membros superiores, depois membros inferiores, e ela tem uma vasculite que é rara, que é difícil para qualquer médico, mas algumas coisas são chamativas no sintoma dela. Então a dor, ela dizia que a dor era queimando, uma dor queimando, para a gente tem um significado importante, porque parece uma dor neuropática. Sim. E ela também, depois, não no começo, por isso que é um tanto difícil, Vanusa, porque às vezes a doença não já vem com todas as características. Sim, com certeza. Eu costumo até dizer, brincando, que às vezes essas doenças são como um quebra-cabeça e que você vai aparecendo nas pecinhas e você vai montando. Então, no começo ela talvez tinha só dor e com o passar do tempo surgiram essas lesões nos pés dela, que a gente chama de livedo, que é só essa trama vascular que nos ajuda muito em relação, né, lógico, para quem pega esses casos, como o reumatologista, o neurologista, nos ajudam a pensar, esse que a gente chama de livedo, nos ajuda a pensar em algumas doenças que são, que podem ter como manifestação inicial ou depois essa característica. Muito bom. E aí o que a gente chama a atenção? Que ela fez exames, fez biópsias, esteve ao lado de vários especialistas,
especialistas, mas eles não fechavam o diagnóstico. E isso é algo para chamar a atenção da população que está assistindo o nosso programa, principalmente os familiares. Insistem em buscar um diagnóstico, insistem em buscar especialistas, não deixar o caso parado, até porque quem sente é quem sabe, quem está sentindo as dores é quem sabe. E somente 10 anos depois, eu queria que você contasse essa história pra gente, porque de uma certa forma chama atenção, porque você, enfim, teve que buscar um pouco mais longe para você encontrar esse diagnóstico realmente assertivo, não é isso? É isso mesmo. Lá no início, quando tudo começou, como a doutora Raíssa falou bem, foi assim um quadro de dor que... Dor é até normal se sentir, né? E quando eu comecei a sentir essas dores, primeiramente foi no braço e veio queimando bastante. E depois disso foi que chegou nas pernas. E uma coisa interessante, quando eu comecei a sentir nas pernas, é que a princípio eu até disse assim, meu Deus, será que eu tô com uma trombose? Aí, porque quando eu caminhava, a dor melhorava. Quando eu parava, a dor piorava, que eu não conseguia ficar, descansar. Sim. Eu tinha que ficar o tempo todo. A primeira vez que eu senti. E você não podia ficar assim o tempo todo só em movimento, né, Lucélia? E aí, depois disso, foi que eu, com outro profissional, né, com outro médico, foi que ele me encaminhou para um neurocirurgião. Daí, então, é que eu fiz uma biópsia de nervo. E nessa biópsia de nervo que eu fiz, mostrou uma vasculite, mas ainda não se tinha fechado o diagnóstico, sim, porque poderia ser diversas coisas, né? E aí tomei algumas medicações e aí a doença se acalmou um pouco mais. Só que... Eram paliativos, isso, né? Isso. Para aliviar essas dores. Exatamente. Nossa. E com isso, muito corticoide, muita medicação, para tentar amenizar com esse quadro inflamatório, que era o que eles falavam. Foi quando aí, depois de um bom tempo, foi que eu encontrei a doutora Raíssa, que é um anjo na minha vida. Amém. E assim, é muito bom. Hoje em dia é muito bom ter profissionais para a gente que tem uma doença desse tipo, que nos dê uma segurança, que nos passa o cuidado. E ela tem esse cuidado com a gente, sabe? Um zelo. Um zelo. Eu costumo dizer, muita gente até fala que eu sou uma pessoa de sorte. Porque eu tenho uma médica que ela manda mensagem para mim perguntando como que eu tô. Nossa, isso é raro. Então, também. Isso é raro. E assim, eu louvo a Deus pela vida dela, né? Porque me ajuda bastante. Eu fico feliz de você contar essa história e dessa forma como você está contando. Porque no mundo que nós estamos hoje, eu continuo batendo na tecla. Não é que o amor esfriou. É porque, na verdade, a gente também tem que buscar as pessoas certas para estar com a gente. Nesse exato momento, provavelmente, né, com tanta busca, com tanto desejo de querer resolver o seu problema, Deus também te deu essa força para você encontrar um anjo, porque a gente também tem uns anjos aqui na Terra. E a gente busca até que a gente encontra. A ciência é, na verdade, essa busca que muitas vezes muitas pessoas não conseguem encontrar, mas que, sinceramente, tem ajudado a vida de milhares de pessoas, né, de bilhões de pessoas, e a gente hoje quer de verdade parabenizar essa fala sua relacionada à doutora, para dar esperança, doutora, para outras pessoas. É isso que a gente precisa ter. E aí eu pergunto para a doutora, como foi chegar ao diagnóstico dela, né? No caso, você precisou ir para fora para descobrir a doença? Sim. Eu fui algumas vezes para São Paulo e Brasília e aí o que os médicos falaram lá batia muito com o que a doutora Raíssa estava falando aqui, né? E ajudou muito nesse sentido de saber qual a conduta que ela... Muito bom. Doutora, poliarterite nodosa, PAN. A senhora poderia explicar para a gente que está... Sim. Então é assim, quando ela falou que fez uma biópsia e dessa biópsia deu vasculite, as vasculites são doenças muito raras, raras mesmo para a gente, para o reumatologista que está habituado a lidar com isso.
Então, quando a gente fala vasculite, é algo difícil porque são muitas as vasculites. E eu tenho que, entre aquelas vasculites, chegar ao diagnóstico. Então, esse diagnóstico dela da biópsia deu vasculite, e aí a gente parte para esse capítulo da vasculite, que as causas podem ser muitas e elas podem ser várias. Ela tem uma específica que chama poliarterite nodosa, e dentro da poliarterite nodosa, ela é ainda uma subdivisão. Ela escolheu uma raridade dentro da poliarterite nodosa, que foi uma poliarterite nodosa cutânea, porque ela pegou mais a parte da pele. Ela não tem as manifestações viscerais da doença. E ela inicialmente, quando deram o diagnóstico de vasculite, trataram ela corretamente com imunossupressores. Só que os imunossupressores, ela teve problemas com alguns, o corticoide aumenta o peso, outros ela teve intolerância, aumentou enzimas hepáticas e ela foi mudando de remédio. E eu digo que o grande anjo dela é ela própria, que é muito batalhadora, e a família dela, né? Ela tem muito apoio. Eu só tenho mais contato com o marido, mas o marido a acompanha sempre, está sempre junto com ela. Então eu acho que os anjos dela são todos. A família assim dela dá um apoio muito grande. Que é muito importante. Muito importante. E ela realmente nunca descansou quanto a isso, né? Porque imagina alguém que tem dor. Eu diria que 99,9% de quem me procura no consultório procura por dor. E às vezes a dor é uma coisa simples e outras vezes algo como o dela, muito raro. Porque ela tem uma vasculite rara, é uma vasculite de vasos médios, é uma doença que acomete os vasos de porte médio, mas são várias as outras e dependendo da manifestação que ela apresenta, a gente enquadra mais como esse quadro, essa doença chamada poliarterite nodosa, que causa manifestações cutâneas, articulares, no sistema nervoso periférico, no trato gastrointestinal, mas a dela é uma raridade dentro disso e que atinge mais a pele e, no caso dela aí, o sistema nervoso periférico. Então, ela tem dificuldades para caminhar por uma neuropatia importante que ela apresenta. Doutora, o que é essa doença, no caso, PAN? Por exemplo, porque ela vem aqui classificada dessa forma, poliarterite nodosa PAN. Tá, o que é? Isso. É uma vasculite, o que é uma vasculite? É uma inflamação dentro do vaso. Sim. E são os vasos de tamanho médio, porque existem os vasos grandes, né, como a aorta, existem os vasos médios e os pequenos. Sim. O dela é uma doença, uma inflamação dentro dos vasos de tamanho médio, né, que causam essas manifestações que eu citei aqui. Sim. Alterações cutâneas, alterações manifestações articulares, como dor nas articulações, nas juntas, como a população chama, no trato gastrointestinal, né, nas vísceras abdominais, musculares, são essas as manifestações mais importantes. E no caso dela, o que foi mais importante foi o lado cutâneo e o lado neurológico. A gente diz que a dela é uma poliarterite nodosa cutânea. Como no caso, o sinal começou pelas dores, o braço, no caso, se alojou mais nas pernas, onde tem a dificuldade do seu movimento. Mas o seu braço, ele também ainda continua com dificuldade de movimento? Eu sinto dores, mas não tanto. Só em um dos braços? E nos dois. Nos dois. Só que a dor, na verdade, vamos dizer assim, de forma... Eu sinto nos braços e nas pernas, só que nas pernas é bem mais. Bem mais. Doutora, relacionado a gente fala do sinal, né, que ela buscou, Sim. A importância dela buscar, da família buscar, de insistir. Mas no que essa doença pode agravar ainda mais, se caso ela não tivesse com esses cuidados todos? Na verdade, ela já tem uma complicação, porque ela anda com dificuldade, Sim. né? Por essa manifestação aí neurológica, acometimento do sistema nervoso periférico. Mas essa doença da forma sistêmica, que ainda bem que não é a dela, ela poderia ter outras manifestações como úlceras cutâneas, necrose na pele, né? Formação de aneurismas na parte abdominal, dores articulares importantes, não só mialgias, mas dores articulares importantes.
Doutora, como é feito esse tratamento hoje, esse cuidado de tratamento com ela hoje? Bom, ela precisa usar sempre muito imunossupressor e desde o princípio ela já usa. Quando eu a conheci, ela já usava, já tinha feito uso de vários, mas ela foi tendo problemas e como ela falou, ela ficou uns 5 anos bem. Sim. E aí depois a doença voltou. Eu acho que até nesse tempo ela chegou até a ter um filho, não foi, Lucélia? Então imagina, ela começou a doença, ficou bem, chegou a ter um filho e depois a doença voltou de forma bem agressiva. Então nesse começo ela já usava imunossupressor, já usou vários, né? Eu estou recordando aqui de 4 ou 5 e hoje ela usa um biológico, uma medicação venosa que ela costuma fazer a cada 6 meses para ficar fisioterapia. Com muita fisioterapia, né? E com outros medicamentos para dor. Então ela toma remédios para dor e toma essa medicação que tenta controlar a doença para que não se torne mais agressiva e traga mais complicações para ela. Lucélia, como é conviver e lidar com essa doença, inclusive como mãe, né? Hoje seu filho tem quantos anos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Antes da dor você já tinha um, antes do problema? Sim, a Ana Vitória. A Ana Vitória tem 18 anos. Olha só. E o Luiz Miguel com 13. 13 anos. Conviver com essa doença não é fácil. Eu acredito. Não é fácil, tem momentos que é bem desafiador mesmo. E assim, administrar isso como mãe também é difícil. Para que eles entendam e me ajude também. E meus filhos são uma bênção, porque eles entendem, eles me ajudam quando eu estou nos dias de mais dores. Eles fazem de tudo para não mexer comigo. Mãe, a senhora hoje não está bem, vá descansar. Sabe, esse tipo de coisa, eles são muito cuidadosos. Eles têm sensibilidade, né, à sua situação. Agora, sim, desde o início você teve esse apoio ou foi difícil no começo com certeza, para todo mundo mas assim, foi algo que tua família, é importante falar sobre isso, né, doutora? A tua família passou a entender a partir do momento que teve um diagnóstico mais claro, principalmente com o acompanhamento da doutora, todos os familiares entenderam melhor a situação? Sim, minha família foi assim uma base de sustentação muito grande, sabe, para mim, porque não me imagino passar por tudo isso sem a ajuda e o apoio deles. Eu acredito. E assim, quais são os momentos que para você é mais difícil e que apresentam mais dores? Tem assim dentro do mês, aquele dia que você diz assim, não, quando eu estou assim eu sinto mais dores? Na verdade, não, porque é muito... não dá para explicar. Oscila muito, sabe? Tem dias que eu tô bem, mas tem dias que eu tô de cama. Eu acredito. E a gente percebe também quando está perto do medicamento ser feito, porque já fez muito tempo da dose anterior. Então ela costuma às vezes também ter uma piora aí. Então, como é a cada 6 meses, porque essa é a posologia do medicamento, quando está pertinho de completar esses 6 meses, às vezes no 5º mês, ela tem uma piora importante. E às vezes a gente tem que antecipar um pouco a dose para que ela não volte a precisar usar muito corticoide. Até porque ela já lançou mão de muitas medicações e o meu arsenal se tornou restrito. Eu acredito. E o que chama bastante atenção de doenças raras assim, é que muitas vezes não tem o apoio da família para buscar um diagnóstico mais preciso. Eu queria muito, doutora, que a senhora pudesse, olhando para a câmera que o Ed vai focar a senhora pudesse orientar os familiares, já que estamos não só no mês, mas são doenças para o ano inteiro. E a gente sabe que vira e mexe aqui dentro da nossa capital, algumas doenças raras aparecem e pessoas encontram muita dificuldade. Muitas vezes acabam saindo do estado para buscar essa informação fora e às vezes nem fora conseguem encontrar. Acho que o importante é perseguir aquilo que você está sentindo, né? Se você tem um sintoma, que eu acho que foi o que Lucélia fez. Ela poderia achar que aquela dor era como qualquer outra dor e não buscar o diagnóstico disso, mas ela foi muito assertiva quando ela foi atrás disso, com o apoio da família, né? Então,
Às vezes ela chegava no consultório e eu não compreendia a descrição que ela falava daquela dor, porque ela falava, mas eu não via nada. Você imagina o braço dói, mas os braços dela não tem nada, né? Então, é como eu digo a você, é difícil. Às vezes o paciente precisa insistir e dizer, olha, eu sinto isso, a descrição da dor. Então, o que eu digo para o paciente é, não abandone essa sua busca, né? Se você tem um sintoma importante, vá atrás, né? Eu acho que se for uma coisa, alguma manifestação clínica, procure um bom clínico, dependendo se tem dor articular, procurar o reumatologista, se tem uma dor que queima, o neurologista clínico também precisa escutar isso, né? Então, assim, são detalhes, pegando um bom profissional que tem uma certa vivência e experiência, ele poderá fazer esse segmento, mas o paciente não pode desistir de achar a causa de sua dor, né? E aí a gente chama atenção também para o... Não sei se a palavra cuidado é a palavra certa, mas o que a gente poderia dizer para quem está assistindo o nosso programa? Essas doenças raras, geralmente, doutor, elas aparecem de forma genética? Alguém na família provavelmente teve, os antepassados? Isso faz parte da nossa história clínica. Como médicos, quando a gente está conversando com o paciente, a gente pergunta, eu me recordo que Lucélia tem... familiares com algumas doenças, mas não a dela. Eu desconheço que ela tenha alguém com essa manifestação dela, mas ela tem outras doenças raras na família. Algumas dessas doenças são genéticas mesmo, e às vezes um teste genético, que é algo ainda difícil, né, não é fácil da população conseguir, é algo difícil, mas alguns exames podem nos ajudar. Dependendo de qual é a doença rara, né? Porque são várias, né? Eu estou falando de uma doença da reumatologia, mas toda especialidade tem suas doenças raras, né? Então, é através dessas doenças raras que se vai estudando também e ao mesmo tempo pensando no futuro, né? Sim, e os medicamentos inicialmente são difíceis. Por exemplo, o medicamento que ela usa hoje não faz parte não faz parte do rol de medicamentos liberado para esse tratamento. Nossa, então, a busca para ela conseguir essa droga foi difícil, não é por má vontade da saúde, assim, é porque são drogas caras e que não foram testadas inicialmente para a doença dela, entendeu? Sim. Então, uma não vai funcionando e vão testando outras e aí dá certo, né? E às vezes a gente tem apenas relato de casos, um ou outro que deu certo. Foi o caso dela. Quando ela teve esse diagnóstico e para fazer essa medicação, ela lutou muito para ela conseguir, porque não faz parte do rol de medicamentos que é liberado para a doença. O nome já está dizendo, né? Raro. Muito raro. Então, assim, para tratar, ela usou os que eram comuns, os que eram acessíveis, mas para chegar a esse tratamento, eu acho que eu tenho a impressão que ela esperou quase um ano, ou se não foi mais, né, Lucélia? Foi. Lucélia, conta isso pra gente. A gente tentou por via judicial. Nossa. Foi uma espera de 1 ano e meio para que o juiz liberasse, né? Para que a justiça liberasse. Então, durante esse período, eu tive aí que esperar. E a doutora Raíssa, tadinha, às vezes ficava sem saber o que fazer. Muitas internações. Não é brincadeira, não. A gente nem sempre tem a arma, não. Então, assim, é angustiante para ela e é angustiante também para mim. Porque na espera do medicamento, você às vezes assiste a doença piorar. E é como eu digo, é porque é muito difícil mesmo, é difícil para quem, né, para quem está com a doença, mais ainda para ela, para mim e para... Angustiante. É angustiante, né? E assim, como eu digo, são doenças raras que têm relatos de caso com tal medicamento. Quando você lança a proposta de fazer aquele medicamento, lógico que quem está por detrás das contas tem que olhar isso, porque... apesar de alguém estar sofrendo, mas você tem que liberar o medicamento com responsabilidade, né? Então, assim, implica muitas coisas, mas o sofrimento dela, 1 ano e meio esperando isso, é muito grande, né? Agora, assim, sendo uma doença rara e sendo dificultoso chegar até essa medicação, acredito também que não seja nem um pouco barato, né? Não mesmo. Cara, são essas medicações... Elas são o quê? Injetáveis? Como é que elas são? Essa é venosa. Ela faz endovenosa, né? Hoje faz daqui a 14 dias e depois daqui a 6 meses. Aí ela fica fazendo a cada 6 meses. Nossa, eu acredito que é muito complicado. E é como você fala. E no caso, não é o governo que dá. Algumas o governo fornece. Para a doença dela, como é muito rara, e ela ainda tem, como eu disse, uma raridade dentro da doença dela,
Nós não temos ainda pela liberação pelo governo. Fica mais por ser difícil. muito rara até para mostrar a eficácia, entendeu? Então, quando a gente lança mão de que vai ser esse medicamento, eu tenho que comprovar com outros casos. Então, é muito difícil a liberação. Ela conseguiu via judicial, porque ela já não tinha mais... ela já tinha usado tudo. Inclusive, quando eu peguei o caso, ela já tinha feito vários medicamentos desses que atuariam, mas que, para ela, como ela até falou, ela ficou 5 anos bem, né? E eu pergunto para você, Lucélia, mesmo judicialmente, não tem como aliviar na questão do valor? Então, com relação, quando eu consegui via judicial, hoje quem fornece essa medicação é o Estado. Ai, glória a Deus. É o Estado fornece. Mas assim, todas as vezes eu tenho, mesmo com a liberação feita judicialmente, a doutora Raíssa tem que prescrever, tem que justificar, porque eu tenho que apresentar essas documentações para eu poder ter acesso à medicação. Com certeza. Mas graças a Deus. E às vezes atrasa. Eu sei. E quando eu atrasa... sei, eu tenho um pai que passa por esse tipo de situação. Glória a Deus também não está passando por uma doença rara, mas a gente vê as dificuldades que é por uma doença que muitos passam. Imagina uma doença rara, né, doutora? Muito rara. Muito rara, fica mais complicado assim. Mas a gente ora a Deus que você continue e que não falte. Amém. Para que você continue seu tratamento, até porque é algo que ela vai tomar para a vida toda, doutora. Sim, provavelmente eu só vou mudar se ela passar a não mais responder. Sim. Aí eu vou ter que pensar em uma nova, né? E aí, de novo, a dificuldade de ver a eficácia, de comprovar isso, né? A gente tem que percorrer todo o caminho que percorreu com essa. Doutora, uma coisa eu posso dizer. Doutora Raíssa Neves é sim uma médica reumatologista, assim como vários outros profissionais que hoje nós temos dentro do estado do Piauí, que também são raros, que fazem um trabalho de excelência e que muitas pessoas acabam vindo de fora para Teresina, para o Piauí, para buscar os nossos médicos. Então, assim, primeiro agradecer a Deus pela sua vida, tá? Pelo seu trabalho que você está, assim, no dia a dia, comprometida com responsabilidade, mas principalmente com amor. A gente viu o que ela falou, né? E isso é muito legal. E eu sei que você, nessa humildade, fica na sua, mas a gente é que tem que falar. Então, parabéns a você e vários outros médicos que têm essa sensibilidade, porque quem está em casa muitas vezes talvez nem parabenize o médico que você encontra na sua vida, que te ajuda, que te apoia. Ele está lá sendo profissional. Por mais que ele tenha se compromissado com esse dever através do que ele escolheu estudar, mas é algo que você tem que agradecer a Deus todos os dias. Esses anjos que Deus coloca na vida da gente para nos dar o alívio da dor, do sofrimento, muitas vezes da qualidade de vida junto, que Deus coloca nas mãos desses médicos a oportunidade deles estudarem, de usarem a inteligência deles. Imagina a doutora Raíssa aqui mostrando essa preocupação, esse zelo e essa curiosidade maior ainda de querer entender mais ainda sobre a doença. Então, assim, só quem ama o que faz é que verdadeiramente tem esse comprometimento e ao mesmo tempo esse respeito da paciente. Então a gente quer agradecer a você, que você continue, Deus te dando saúde, te dando coragem, para que você continue ajudando pacientes tão raras como a Raíssa. E como é bom também, Raíssa, ela falar aqui do seu comprometimento, do seu cuidado, do seu zelo pela tua vida. E agradecer a tua família, que isso seja exemplo para as demais famílias, porque quando eu vejo um filho dizer que está com uma enxaqueca, eu bem sei o que é uma enxaqueca. Eu sei. Então, assim, muitas vezes você não precisa passar pela dor para você entender a dor do outro. Então, dói no meu coração, mas dói mais ainda em quem está sentindo. Porque quando você não sente, por mais que você tenha sentido, naquele momento você tem a preocupação. Imagina aquelas pessoas que nem sabem o que o outro está passando, né? Que muitas vezes, mesmo passando, você não tem aquele, como é que eu posso dizer? Você tem o cuidado, você tem a preocupação, você queria tirar a dor daquela pessoa e é um filho. Agora tem pessoas que estão ao redor, não tem noção do que o outro está sentindo. Então, assim, que Deus te dê a oportunidade de você a cada dia estar melhor, sendo bem conduzida pela doutora, e que sua família continue cuidando de você, e que as famílias que estão do outro lado, que não cuidam dos seus familiares, porque não estão sentindo a dor, que tenham essa sensibilidade. Porque hoje é o dia de um, amanhã pode ser o seu dia. Então a gente tem que ter muito cuidado,
Verdade, Vanusa. Eu agradeço o carinho de Lucélia, mas parabenizo a busca dela, né? Ela sempre foi muito insistente, inclusive comigo. Bem. E agradeço o apoio da família, né? Especialmente o marido, que é quem eu mais vejo, mas sei que ela tem todo esse apoio da mãe, dos filhos. Mas o marido vai sempre para a consulta e eu posso dividir com ele e realmente é encantador. No dia que ela passa em consulta, eu chego em casa assim, lembrando do como era ele. Eu, inclusive, costumo compartilhar em minha casa sobre a parceria com ela, que é muito constante. Então, eu parabenizo. Algo tão raro da gente ver hoje, muito raro. diante nem das dores. Muito raro. E assim, eu não vejo desânimo, eu não vejo má vontade, eu não vejo preguiça, Amém. né? Eu vejo sempre muita disponibilidade. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de amor. Sim, é encantador. A garra do marido dela é impressionante. Ele fica assim, Amém. sou encantada. Que isso seja exemplo, que essa entrevista seja, de uma certa forma, um motivo a mais para você olhar para dentro de você. E isso aqui é uma reflexão nessa segunda-feira. É um momento que você vai parar para pensar quantas vezes você tem tudo e não sabe dar valor. Quantas vezes você nem está sentindo o que o outro está sentindo e muitas vezes você não sabe dar valor. Isso é um ensinamento para mim, é um ensinamento para todos nós, né? E é um ensinamento para quem está em casa agora. Isso para quem quiser receber. Porque eu acho que isso daqui é uma lição de vida e vivência para quem quer aprender a viver dias melhores ainda em cima dessa terra. Né, doutora? Sim. Que Deus te abençoe. Eu aprendo muito com ela e com o marido dela. Se ela aprende comigo, eu não sei, mas eu aprendo muito com ela e então com o marido dela. Então tá todo mundo aprendendo, que até a gente está aprendendo aqui, Lucélia. Que Deus te abençoe. Eu quero que você use suas palavras, que você fique à vontade e que isso seja um sinal de esperança na vida de várias outras pessoas. E que pessoas que às vezes não se importam com a dor do outro, ou até mesmo com o que o outro esteja sentindo, que venham sentir esse mesmo sentimento e observar essa entrevista. Eu agradeço esse espaço, né, de estar aqui hoje falando sobre isso. É difícil, mas é que eu costumo dizer para meu marido, ele está lá fora, que sem a ajuda dele, o apoio dele, eu não estaria aqui, né? E eu dou graças a Deus por isso. E falar sobre doenças raras nesse mês de conscientização é muito importante, porque o que tem de pessoas aí que não tem essa oportunidade de falar aquilo que sente, ter um profissional do lado que possa entender aquilo que realmente você está sentindo. E é importante buscar informações, buscar saber como pode facilitar a vida daquele doente, sabe? Às vezes tem dias que aparentemente aqui tô bem, mas lá dentro é que a gente sabe. Verdade. E quando a gente compartilha com um profissional que tem toda uma atenção, como a doutora Raíssa tem comigo, não tem palavras. Que Deus abençoe você grandemente, que você possa utilizar as redes sociais para ajudar mais pessoas que estejam passando pelo que você está passando e que a doutora também possa compartilhar através também das redes sociais dela. É tanta gente fazendo tanta coisa ruim nesse mundo da tecnologia, é tanta gente falando tanta coisa, fazendo tanta coisa, utilizando o nosso meio, a nossa comunicação para coisas tão banais e que as pessoas possam utilizar para a gente curar ou até mesmo ajudar pessoas que estejam passando por situações assim adversas, né, com doenças raras. Doutora, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a doutora, tem o Instagram, né? Vai aparecer aí na telinha o Instagram da doutora. Não foi posto que não? Eu uso Instagram. Não, né? Pronto, é mesmo. A doutora já tinha falado isso uma vez aqui, né, doutora? Mas, doutora, pensa nisso pra gente ver se a gente ajuda pessoas. A gente precisa de pessoas como vocês nas redes sociais, viu? Tá bom. A gente tem que tirar um pouco o que é fútil e colocar assuntos mais sérios para as pessoas poderem se salvar muitas vezes. Não é isso, Raíssa? Sim. Obrigada, tá? Obrigada Raíssa também. e Lucélia. Obrigada.